Eu vou dar início às considerações do Novo Testamento. Nós já fizemos um panorama geral, agora nós vamos iniciar pelo Evangelho segundo Mateus. E aí vamos comentar algumas coisas, procurar comentar algumas coisas rápidas sobre o Evangelho de Mateus, que ele se enquadra entre os evangelhos sinóticos. E sinóticos seria os três primeiros evangelhos que eles veem as coisas de um mesmo ponto de vista, no mesmo sentido, diferente de João. Então nós temos sinóticos, os três primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então Mateus, ele escreveu o evangelho, e Mateus, ele é discípulo e apóstolo do Senhor, ele foi chamado pelo Senhor, ele era publicano. E bom, o que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles faziam como se fosse uma franquia romana. Então eles franqueavam uma área, para naquela área eles cobravam impostos. E aí tiravam a parte de Roma e tiravam a parte deles. Eles eram detestados pelo povo, por ele fazer esse trabalho para o Império Romano. Mas eles eram, no final das contas, eles eram espertos, porque muitos deles tiravam muito lucro e enriqueceram. Mateus, se tu vai ver, ele não é um homem pobre, porque ele dá um grande banquete, e ele é alguém que tem dinheiro, como Zaqueu também, que tinha muito dinheiro. Então ele é publicano, ele é odiado. Diz que o dízimo do publicano não era aceitado no templo, e ele era proibido até mesmo de falar em qualquer tribunal. E Mateus, ele vem a se tornar discípulo de Jesus, ele é chamado, ele está na receptoria, e ele está ali cobrando impostos, e Jesus chama ele, simplesmente Jesus: vem e segue-me. Ele vem e segue Jesus, e ele se torna apóstolo. Ele escreveu o evangelho dele em Antioquia da Síria para os judeus, e o nome Mateus, ele é do grego, seria como se fosse Mataios, e do hebraico seria Matatias, ou Mati-Iá, que seria presente de Jeová, presente do Senhor. Outro nome que Mateus tem é Levi, que no hebraico significa unido. Tu vai ver que ele é chamado em Marcos 2 de Levi. Então o Levi, quando tu vê o Levi lá no Marcos e no Lucas, no capítulo 5 de Lucas, se não me falha a memória, é o discípulo e apóstolo Mateus que escreveu o primeiro evangelho. E ele faz a ponte de ligação entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Ele vai fazer essa ponte. E tem algumas curiosidades sobre o livro de Mateus. Ele vem apresentar Jesus como rei. Ele faz questão de trazer a genealogia e puxar a genealogia, mostrando o direito legal do nosso amado Senhor Jesus Cristo de reinar e de ocupar o trono de Davi. Ele está escrevendo para os judeus, então ele faz muita citação, ele faz mais de 100 citações referentes ao Velho Testamento, mostrando aos judeus que as profecias e que a palavra do Antigo Testamento, do Velho Testamento, vem se cumprir no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve, e alguns dizem que ele usou o Evangelho de Marcos como a base, porque Marcos, ele foi o primeiro, segundo a tradição, o primeiro a ser escrito. Mas tu vai ver que Mateus, o Evangelho de Mateus, é bem mais amplo, e ele tem coisas que são particularidades dele. Ele é o único evangelho que fala e apresenta a palavra igreja 3 vezes. Ninguém mais fala em igreja, somente Mateus. Mateus, ele traz 15 parábolas. É bom tu escrever do ladinho da tua Bíblia muitas vezes para te lembrar. E 10 parábolas são só ele que comenta, ninguém mais comenta essas parábolas, só ele que fala. Ele traz 20 milagres e 3 só ele que comenta. Ele traz 9 vezes a expressão filho de Davi, enquanto os outros somente trazem 6. E ele traz mais de 100 citações
do Velho Testamento, e ele bate os 3 outros evangelhos com mais citações do Antigo Testamento. O reino dos céus aparece 55 vezes no livro de Mateus. E nós vamos vendo aqui, ele inicia o livro, Mateus inicia, e ele vai apresentar Jesus como rei, e ele faz questão de trazer aos judeus a genealogia de Jesus Cristo. No capítulo 1 tu vai ver que é livro da geração de Jesus Cristo, e ele vai começar em Abraão até chegar em José. E aqui nós temos uma particularidade que é bom tu saber. Lucas também traz uma genealogia que vai até Adão. Mateus vai até Abraão, o pai da nação dos hebreus de Israel. E só que ele tem uma diferença, porque Mateus, segundo os comentaristas, ele vai fazer a genealogia trazendo através de José. E a genealogia de Lucas, por incrível que pareça, eu estudo e eu ainda não tenho compreensão total, mas os comentaristas que a genealogia que aparece no livro de Lucas é de Maria. E qual a diferença? Tu vai te dar conta que tem uma diferença, que quando chega em Davi, na genealogia de Mateus, ele vai para Salomão e Roboão, e ele vai citando os reis, todos os reis de Israel, de Judá, de Israel, de Judá, porque já houve em Roboão a divisão. Então, Mateus segue uma genealogia através de Davi e Salomão. E Lucas traz uma genealogia de Davi, passa para Natã, irmão, totalmente irmão de Salomão. Eles são irmãos de pai e de mãe. Só que aí, quando ele passa para Natã, já começa outra dinastia. E diz que ele vai chegando até Maria, porque se diz, segundo você sabia, né, que Jesus seria filho de José, mas sabemos pela Escritura que ele não é filho de José. Na realidade, ele é só filho de Maria. Mas Mateus faz questão de dizer aqui para os judeus que ele chega até José, que é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então ele já não diz que é o pai de Jesus, ele diz que ele é o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E aí ele começa a contar no capítulo 1, depois da genealogia, ele vai contar o nascimento de Jesus. E aí ele fala, tem coisas interessantes, é que ele diz que ela já está desposada com José, e antes de se ajuntarem, se ela já se acha concebida do Espírito Santo. E aqui nós temos uma complicação grande, porque para nós é simples, aqui nós, cristão, para nós é bem fácil de entender, a gente já sabe o final da história, mas tem que compreender o seguinte, ela já está desposada, seria um acordo pré-matrimonial, ela já está desposada com José, mas eles ainda não se ajuntaram, não estão vivendo junto, não consumaram o ato, mas já existe o matrimônio, o pré-matrimônio. Não seria nem um noivado, porque nós noivado aqui a gente já não é, pelo menos agora, eu acho que nem existe mais noivado, se existe é complicado. Mas aqui já está desposada, ela já, se houvesse uma separação, já é um divórcio. Só que eles não estavam ainda, não viviam junto, não tinham consumado o matrimônio. E aí nós temos que entender um pouco do casamento judaico. Ele desposava a esposa, ele ia, preparava a casa, arrumava, quando tudo estava pronto ele vinha com os amigos, e aí ele tomava a noiva, levava a noiva. E aí tu vai entender isso, porque João, no capítulo 14, ele fala, Jesus diz, olha, eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo pronto eu volto para levar vocês. Então é o simbolismo do casamento judaico. Jesus, ele já desposou a igreja, e ele vai, e ele anuncia aos discípulos, eu vou preparar lugar, na casa de meus pais tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar, depois eu volto e vocês vão estar junto comigo. Então esse é o simbolismo do casamento judaico, para te entender. Mas já que já existe um casamento, embora não exista a consumação. E aí José, ele fica sabendo,
eles não estão ainda, não consumaram, e Maria já está grávida. Então, tu tem que entender, José, essa situação é muito complicada, porque na realidade, se Maria apareceu grávida, houve fornicação. Quer dizer, houve relação sexual pré-matrimonial e podia ser apedrejada. Se fosse adultério, e se fosse com ele, mesmo assim seria fornicação, teria cometido fornicação antes do ato do matrimônio em si. E tu entenda assim, simplesmente José vai assumir um filho que não é dele. E que ela podia ter fornicado realmente e se prostituído. Então, ele era justo. E aí tu vai ver no capítulo, no versículo 19, que ele não quer infamar. Ele não quer que se levante uma má fama sobre Maria. Então ele tenta deixá-la secretamente abandonar. Ele abandonando secretamente, tu tem que entender que ele está como se ele estivesse assumindo a culpa, que ele era o culpado e ela sairia como inocente e ele ficaria levando a culpa e sumia. Só que ele, quando ele está pensando nisso, diz que ele está pensando nessa ideia de abandonar, porque ele está confuso. Ele está confuso, muito confuso nesse momento. E ele está pensando em sumir para não criar problema, para não vá haver um problema muito grande. Ele está com vontade de sair secretamente, ele está pensando nisso. Só que aí o anjo do Senhor aparece para ele e ele disse, não é para te temer. Não está temendo, quer dizer, ele estava com temor. E ele estava já pensando em sumir. Porque ele sumindo, ele assume a culpa. Ele diz, ele fez coisa errada, sumiu, e Maria não receberia culpa nenhuma. Mas aí Deus fala com ele, e aí ele recebe ela como esposa. E aqui nós temos mais outra coisa interessante, aqui no versículo 25, tu vai dizer, ele não a conheceu até que deu à luz a seu filho. Deu à luz seu filho primogênito, e pôs por nome Jesus. Então, a Igreja Católica criou uma situação que Maria era virgem, concebeu Jesus e continuou virgem, e morreu virgem. E aí eles tentam dar um nó nos irmãos de Jesus que aparece. Não, ali quando diz irmão, não é irmão, é primo. Mas aqui é claro no versículo 20, ele não a conheceu até que deu à luz o filho. Quer dizer, ele não manteve relação, embora que ele a tomou como esposa e assumiu, ele a recebeu como sua mulher, e só que ele não a conheceu até que ela deu à luz. Depois que ela deu à luz, eles tiveram um matrimônio normal. Mas tem uma passagem em Apocalipse que fala sobre os 144 mil, depois tu pode pegar, e esses 144 mil eram virgens, e aí a Igreja Católica tomou isso aí como uma coisa de pureza, de santidade, mas ali não é uma coisa literal, no entendimento dos comentaristas, que aqueles 144 mil era virgem, como dizer que quem era o jovem ou homem, mulher que é virgem é mais santo que os outros, não tem nada a ver isso aí. E aí, baseado nesse que eram virgens e coisas, se levantou um movimento já no início da igreja de pessoas que proibiam o casamento, igrejas que ninguém se casava, que todo mundo ficava sem casar, e aí saiu uma heresia, e a igreja, aí surgiu os monastérios, e essa ideia de que se o homem ou a mulher não casar, parece que aí são santos, e não tem nada a ver, o matrimônio é instituído por Deus. E aqui é claro, não sei se eu estou sendo claro ou estou sendo enrolado, é claro que ele não conheceu até, se ele disse assim, e nunca conheceu, não conheceu até que ela deu à luz. Depois disso eles tiveram outros filhos, e Tiago, e Judas, e José são filhos de José e irmãos, meio-irmãos de Jesus. No capítulo 2 nós vamos já nasceu Jesus, e vem os magos do Oriente. Eu gosto de levantar essa situação aos magos. Não é que sejam feiticeiros, pessoas envolvidas com ocultismo, não. São pessoas, eram sábios. Tanto que se tu pegar o livro de Daniel, Daniel era o mestre dos magos.
Então, tipo, não é o mestre dos feiticeiros, não, eles não eram feitiçaria, eram pessoas sábias que buscavam conhecimento, e eles vêm do Oriente. Então, possivelmente existe uma influência forte de Daniel aqui na vida desses homens, dos ensinamentos e das coisas que Daniel deixou no Oriente, e que os judeus que moraram no Oriente viveram e se dispersaram na época dos cativeiros, e eles vêm, por revelação, eles vêm, porque eles dizem que viram a estrela no Oriente e vêm para adorar. Então eles estão sabendo, já se vêm para adorar, que não é simplesmente um rei, é Deus nascendo. Então eles tinham conhecimento. E aí nós vamos pegar aquelas coisas, não é uns magos, quer dizer, não é um, mas não diz na Bíblia que é 3 e outra, não diz que eram reis, é uns magos. E aí a tradição que a gente escuta sempre, os reis magos, eram o Baltazar, o Gaspar e o Melchior. Mas isso não é bíblico, isso não tem respaldo bíblico, é parte de muita vez da tradição, e quem sabe tem alguma enciclopédia, algum livro histórico que conte essa história, mas não é bíblico isso. E também eles não estiveram no estábulo, eles estiveram numa casa. Se tu for ver aqui, eles entram numa casa, no versículo 11. Depois, Herodes, esse Herodes aqui, Herodes o Grande, na época que nasceu Jesus, ele é idumeu. Porque muita gente lê assim, o rei Herodes, ele reinava na Judeia. Dá a entender para nós que esse Herodes era um judeu, da descendência de Davi. Porque ele estava reinando, não. Eu não tenho esse entendimento, e para mim, ele é idumeu. Ele vai ser descendente dos edomitas, no meu entendimento e no que eu já escutei. Ele reinava e ele era cruel. O pai dele reinava antes dele, se não me falha a memória, era Hircano II. E quando Herodes ele assume como rei, não demora muito, ele manda matar o próprio pai e a esposa do pai. Então ele era cruel, e aqui quando ele se vê enganado, porque ele é astuto, ele quer saber quem é o rei que nasceu, porque ele quer matar. E aí ele, usado pelo diabo, ele vai se levantar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, mas José é avisado. E só quem conta essa história dos magos e da fuga para o Egito é só Mateus também, ninguém mais comenta esse fato. Mateus comenta esse fato, e aí Herodes manda matar as crianças. Não eram muitas crianças, muita gente pensa assim, matou todos os meninos que havia em Belém, a gente pensa que eram muitas crianças. Não eram cidades grandes, eram cidades pequenas. E José foge para o Egito, e depois de novo o Senhor aparece para ele em sonho e diz que ele pode voltar para a Judeia. Então, e ele volta. No capítulo 3 nós vamos começar a pregação de João o Batista. E aí é interessante ver, é João o Batista, não é João Batista. A gente sempre costumou falar João Batista, mas a Bíblia já traz como João o Batista, não é João Batista. E esse João Batista, ele tem um grau de parentesco com Jesus. Por quê? Porque a mãe de João Batista e a mãe de Jesus, elas são primas. Então, embora que a gente não seria quase como um primo segundo, e eles são parelhos de idade. João Batista é um pouquinho mais velho que Jesus, uns 6 meses mais velho que Jesus, e ele começa pregando arrependimento, e ele vai ser aquele que é a voz do que clama no deserto. E alguns vão dizer, e principalmente o Espiritismo vai dizer, que ele é a reencarnação de Elias, mas ele não é a reencarnação de Elias. Tu pode escutar e vai lendo os evangelhos, nós vamos pegar ainda os evangelhos, quando pergunto para ele, é tu o Cristo, é tu o profeta, é tu Elias? Ele diz, não sou eu, não sou Elias. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. E Lucas vai dizer que ele vem no poder e na força de Elias. Então é semelhante a Elias, mas Elias não é João Batista. E aí, se algum espírita complicar sobre essa situação, aí nós temos que lembrar e mostrar na Bíblia que Elias não morreu. E se existe uma premissa básica para que alguém venha reencarnar, esse alguém tem que morrer. Então não tem como João o Batista, ser a reencarnação de Elias, se Elias, um homem que não morreu, e podia, se a reencarnação fosse verdade, podia ser a reencarnação de qualquer ser humano que viveu anteriormente, mas tem 2 pessoas que não poderia ser a reencarnação, de Enoque e de Elias, porque os 2 não morreram. Eles são tomados para Deus sem morrer, então não pode haver
Aí vai ter um debate complicado. Como que alguém vai reencarnar sendo que ainda está vivo? Então, a reencarnação já é biblicamente refutada, não existe respaldo bíblico. Mas, principalmente se for falar sobre João Batista, não pode ser Elias. De jeito nenhum, porque Elias não morreu. E ele vai batizar Jesus. No capítulo 4, Jesus vai ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ele já vai começar o seu ministério e vai chamar os primeiros discípulos. E aqui nós temos outra coisa, ele chama Pedro e André, e João e Tiago, os filhos de Zebedeu. E também depois, quando nós chegar em João, nós vamos trazer uma situação que possivelmente Tiago e João sejam primos de Jesus. Porque Salomé é irmã de Maria. Então é possivelmente quase certo que ela é irmã de Maria. Então eles vão ser primos de Jesus. No capítulo 5, nós vamos começar com o sermão da montanha das bem-aventuranças, e aí Jesus começa, Mateus começa a trazer os sermãos de Jesus, e aí ele vai, no capítulo 6, ele vai falar sobre esmola, no 5 ainda ele fala sobre o amor ao próximo, o tesouro no céu, no capítulo 7 o juízo temerário, e aí ele vai até o 8, ele vai só com o sermão de Jesus, com coisas que Jesus falou, ele faz um aglomerado de sermões do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No 8 ele começa com cura, e aí tem a cura do leproso, tem a cura do servo centurião, a cura da sogra de Pedro, e tem Jesus também acalmando a tempestade. Jesus também fala que quem se deve seguir ele tem que vão pagar o preço. Ainda tem a cura de 2 endemoniados, os gadarenos ainda, e nós passamos para o 9, e no 9 ele inicia com a cura de um paralítico, e depois aqui ele vai contar, no 9 ele vai contar o seu testemunho, quando ele está na recebedoria, e ele vai ser chamado, e simplesmente Jesus vê Mateus e segue-me, e ele se levanta e segue, e aí ele vai fazer um grande jantar, um grande banquete na casa deles, e vai se juntar muitos publicanos ali. Então o Mateus ele faz questão de contar a sua vocação, o seu chamado, e Jesus não falou muita coisa, não teve uma mensagem, não teve um sermão, simplesmente foi, Jesus viu ele assentado, e simplesmente só diz segue-me, e ele vai, e ele segue Jesus. Depois ele fala sobre milagres e curas, e no 10 ele vai passar a missão dos 12 apóstolos. E aí ele vai trazer na missão no 11. Existe uma mensagem de João o Batista, ele já está, o Batista está no cárcere, e ele manda 2 dos discípulos saber se era Jesus que eles estavam esperando, ou ia vir outro. E aí Jesus faz vários milagres na hora, e dá testemunho de João que não teve outro nascido de mulher que fosse maior do que João Batista. Jesus também fala sobre as cidades impenitentes, que é Corazim e Cafarnaum, e aí esses dias no áudio eu estava falando sobre Naum, e diz que Cafarnaum é a aldeia de Naum. Pode ser que seja do profeta Naum, mas não é certo isso aí. Depois temos no 11 ainda o jugo de Jesus, que 28, 29 e 30, que é maravilhoso, e Jesus se mostra também ainda no capítulo 12, que é o Senhor do sábado. Fala também no capítulo 12 que Jesus começa a curar no sábado, e ele repreende os fariseus e fala sobre o pecado do espírito. Por quê? Porque os fariseus estão dizendo que ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu é o deus do esterco, o deus do esterco, para ser politicamente correto. Também no 13 ele começa com parábolas, e aí ele vai apresentar a parábola do semeador, e ele vai apresentar a parábola do joio, que é só ele que conta. Depois ele fala sobre o filho do homem semeando a boa semente. É só Mateus que fala sobre essa situação. A parábola do tesouro escondido, da pérola da rede, também é só Mateus que comenta. No 14, existe a morte de João Batista, vai ter a primeira multiplicação de pães, e Jesus andando sobre as águas. No 15, ele vai atacar os fariseus e as suas tradições, e tem a segunda multiplicação dos pães. 26,
no 16, os judeus, os fariseus, eles estão pedindo um sinal, e eles não, nenhum sinal vai ser dado a essa geração, senão o sinal do profeta Jonas. E aí o que é? Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no centro da terra. Ainda Jesus, ele prediz a sua morte. No 17 tem a transfiguração no Monte Santo, quando Jesus se transfigura e aparece Moisés e Elias falando com ele. Jesus de novo, ele prediz a morte e a sua ressurreição. No 18 nós vamos ter coisas tremendas aqui, porque tem, além do maior do reino dos céus, tem a parábola da ovelha desgarrada e tem a disciplina e o perdão. E tem uma parábola do reino de Deus aqui, ou uma história, que só Mateus conta a partir do 22, que é do credor incompassivo. Depois no 19 ele vai falar sobre o divórcio e o casamento. E no 20 também vai ter outra parábola que é só ele que conta, que é dos trabalhadores na vinha. No 20 também Jesus de novo ele prediz a sua morte e ressurreição. E no 21 já temos a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua entrada triunfal em Jerusalém. Depois tem a parábola dos 2 filhos que são chamados para trabalhar na vinha, só Mateus também fala. A parábola das bodas no capítulo 22 também, só ele que conta. E também no 22 ele vai confrontar os saduceus. E aí nós vamos ter os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram separados, se consideravam os mais santos, e os saduceus eram a linhagem, aqueles que apoiavam os sacerdotes. E eles não criam na ressurreição, não criam em anjo, não criam em nada sobrenatural, eles eram muito literal. E aí Jesus vai confrontar eles no capítulo 22. No 23, nós vamos ter Jesus censurando os escribas fariseus, e é um discurso muito pesado, chamando eles de hipócritas e falsos. No 24 ao 25, aí tu vai pegar aqui do 24, quando tu pegar do 24, a partir do versículo 4, e tu vai até ao 25, todo 25, é um semi-apocalipse aqui. Jesus está falando do período da tribulação. E aí tem a parábola das virgens, que é só Mateus, no capítulo 20, só ele fala. E a parábola dos talentos também, só ele comenta. Então aqui é muita coisa que tu vai encontrar no livro de Apocalipse de João, nesse 24 e 25 aqui. E as coisas aqui não são concernentes, muitas coisas não são, a maioria das coisas não são concernentes à igreja, e sim ao período da 7 anos de tribulação, a última semana de Daniel. No 26, Jesus vai ser ungido em Betânia e vai ter a última Páscoa e a prisão de Jesus. No 27 já Jesus está perante Pilatos, e aqui vai ter aquela história que a mulher de Pilatos teve um sonho, e ela manda avisar para ela: não entra na causa desse justo, porque eu tive muito sofrimento por causa dele. E aqui vai ter algo tremendo, né, que Pilatos vai falar no capítulo 27. Ele quer saber qual dos dois que ele vai soltar. 27 e 21. Qual dos dois quereis vós que eu solte? E aí ele diz: o que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E o pessoal quer, crucifica-o. Então aqui muitas vezes é interessante qual dos dois soltar, Barrabás ou Jesus. Aí o povo diz: não, solta Barrabás e mata Jesus. Mas Pilatos faz uma pergunta no 22: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? E essa pergunta ele vai ecoar no nosso coração: o que vamos fazer com Jesus? Ele é rei, ou ele reina ou tem que matar. No 27 ainda acontece, Jesus é crucificado e o corpo de Jesus é colocado no sepulcro. No 28 nós já vamos ter a ressurreição e a grande comissão no final, que é portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Então nós terminamos aqui com 28 capítulos, e esse é o Mateus. Eu espero que tu possa aprender, ler, escutar e ler,
e tirar tuas dúvidas em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça pelo livro do Evangelho de Mateus, que venha a ser bênção cada dia mais na nossa vida e que nós possamos aprender a obedecer através do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.